Você já parou para pensar que talvez o tratamento mais poderoso contra o câncer coloretal não esteja numa farmácia, mas no seu tênis de caminhada? Parece provocativo, eu sei, mas é exatamente isso que um dos maiores estudos da oncologia comportamental dos últimos anos acabou de mostrar. Enquanto muitos ainda enxergam o exercício físico como um plus no tratamento, a ciência bateu o martelo. Ele pode reduzir o risco de morte em até 37%. É como se fosse uma quimioterapia silenciosa, sem efeitos colaterais, e com ganhos que vão além da medicina tradicional. A verdade que ninguém te contou é que não basta vencer o câncer. É preciso aprender a não deixá-lo voltar. E nesse ponto, a atividade física estruturada e a mudança de estilo de vida são mais poderosas do que se imagina. Esqueça aquela velha ideia de que o descanso é sempre o melhor remédio. Para quem sobreviveu a uma batalha tão dura quanto o câncer coloretal, o corpo pede movimento, nutrição, propósito. E não, isso não significa virar atleta ou viver à base de couve. É sobre escolha e pequenos hábitos com efeitos gigantescos. A cereja do bolo? Agora existem evidências robustas publicadas no New England Journal of Medicine e validadas pela própria Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO. Ou seja, não estamos mais falando de achismo, mas de medicina baseada em dados. Neste vídeo, você vai descobrir por que o exercício pode ser tão eficaz quanto a quimioterapia adjuvante, como a dieta inflamatória pode sabotar seus resultados e, mais importante, como transformar sua rotina num escudo contra a recorrência do câncer. Bora entender o que poucos te explicam? O estudo Challenge e a relação entre exercício físico e câncer coloretal. Pouca gente imagina, mas o exercício físico pode ser tão eficaz quanto a quimioterapia adjuvante em certos aspectos do tratamento do câncer coloretal. Parece exagero, né? Só que não. O estudo Challenge, publicado no New England Journal of Medicine, virou a chave nesse entendimento. Pacientes que se engajaram em atividade física estruturada apresentaram ganhos expressivos em sobrevida. Não se trata de sair correndo sem rumo, mas de um plano bem pensado, com acompanhamento profissional e metas claras. Durante 15 anos, mais de 800 pacientes de centros médicos no Canadá e na Austrália foram monitorados. Metade recebeu só material educativo. A outra parte entrou num programa de exercícios com apoio contínuo e metas semanais, como os 150 minutos de caminhada rápida. E veja só, a turma ativa teve uma redução de 37% no risco de morte. É quase como se o corpo tivesse aprendido a lutar de novo, só que dessa vez, com a força do próprio movimento. Claro, ninguém aqui está dizendo que o exercício substitui o tratamento oncológico tradicional, longe disso. Mas e se, ao lado da quimioterapia, a prescrição comportamental de um estilo de vida saudável pudesse virar uma aliada de peso? Foi exatamente isso que o estudo mostrou. A combinação salva vidas. E o mais interessante é que os benefícios vieram sem perda de peso significativa. A chave, nesse caso, está em algo menos visível, porém essencial: o metabolismo e a inflamação. E aí você se pergunta, o que afinal está por trás dessa transformação? Metodologia e estrutura do estudo Challenge. Quando se fala em evidência científica de peso, não basta um achado curioso. Tem que ter método, consistência e acompanhamento a longo prazo. O estudo Challenge levou isso a sério, 15 anos de pesquisa, com 889 pacientes, todos com câncer coloretal, já operados e com a quimioterapia adjuvante concluída. E não foi só um grupo isolado não. A pesquisa foi multicêntrica, passando por 55 centros médicos entre Canadá e Austrália, garantindo diversidade de perfis e contextos. A sacada foi comparar dois grupos bem distintos. Um ficou apenas com orientações escritas sobre bem-estar, tipo aquele panfleto que a gente promete ler depois. Já o outro entrou num programa de atividade física estruturada, com exercícios supervisionados e apoio comportamental.
E não pense em algo exagerado, era caminhada rápida, bicicleta ergométrica, sessões práticas e realistas, do tipo que cabem até na rotina de quem tem pouco tempo. A diferença? Acompanhamento e constância. Esse suporte profissional fez toda a diferença. Ter alguém que entende de prescrição comportamental e sabe ajustar o plano à realidade do paciente é como ter um mapa quando se está perdido. Afinal, entre saber que exercício faz bem e conseguir, de fato, fazer exercício, há um abismo. E foi exatamente esse abismo que o estudo Challenge ajudou a atravessar. Mas o mais impactante ainda estava por vir. O que exatamente mudou na vida e no corpo desses pacientes? Resultados expressivos e impacto na sobrevida. A diferença nos números quase faz a gente coçar a cabeça. Será que foi só o exercício físico mesmo? Pois é, foi sim. Com acompanhamento e propósito claro. Os pacientes do grupo ativo apresentaram uma sobrevida livre de doença de 80,3% em 5 anos, contra 73,9% do grupo controle. E a sobrevida global em 8 anos saltou para 90,3% entre os que se movimentaram, frente a 83,2% dos que não participaram da atividade física estruturada. Isso não é detalhe, é transformação clínica real. Traduzindo para o bom e velho português, foi uma redução de 37% no risco de morte. É como se o corpo tivesse ganhado uma armadura nova, construída aos poucos, passo por passo, treino por treino. A comparação feita por especialistas com os efeitos da própria quimioterapia adjuvante não foi exagerada. A verdade é que, com o estímulo certo, o corpo responde, e responde bem. A atividade física, quando bem orientada, não é um luxo, é parte do tratamento. E é justamente aí que entra um ponto crucial. Muitos pacientes, ao terminar a quimioterapia, se perguntam: e agora? A medicina está começando a responder. Agora é hora de movimentar-se. Um estilo de vida saudável precisa ser tão prioridade quanto a prescrição do oncologista. E isso não é papo de influenciador fitness. É ciência publicada no New England Journal of Medicine e debatida na Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO. Mas, será que esses resultados vêm só do movimento? Ou tem algo acontecendo por dentro também? Impacto físico, metabólico e qualidade de vida. Engana-se quem pensa que os efeitos do exercício físico se resumem a perder uns quilinhos ou caber naquela calça antiga. Os pacientes do estudo Challenge não perderam peso significativo, nem reduziram muito a circunferência abdominal. E ainda assim, tiveram um ganho imenso. O segredo está nos bastidores do corpo, metabolismo e inflamação. A atividade física estruturada melhora o funcionamento celular, regula hormônios e reduz marcadores inflamatórios, criando um ambiente interno menos propício à recorrência do câncer. Além do mais, houve aumento no consumo máximo de oxigênio, o famoso VO2 máximo, e na distância percorrida em testes de caminhada. Não parece nada revolucionário à primeira vista, mas esses dados indicam um salto enorme na aptidão cardiovascular e na função física. Imagine subir escadas, sem ficar sem fôlego, ou voltar a caminhar no parque com netos, filhos, ou até com o cachorro, sem medo, sem cansaço excessivo. Isso é qualidade de vida de verdade, aquela que transforma o dia a dia. E o mais bonito é que essa melhoria vem acompanhada de autonomia. Com a ajuda da prescrição comportamental, os pacientes aprenderam a fazer da atividade física uma aliada de longo prazo. Não é sobre virar atleta, é sobre poder escolher, sair, se mexer, viver. Mesmo sem mudanças expressivas no peso, o corpo reagiu por dentro. E essa transformação interna levanta uma outra questão importante que precisa ser colocada à mesa: e a alimentação, será que também pesa na balança da sobrevida? A influência da dieta inflamatória na sobrevida. Enquanto muitos ainda subestimam o poder da alimentação, a ciência já deixou o recado bem claro:
O que vai ao prato pode influenciar diretamente o risco de morte. O estudo apresentado na Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO, mostrou que pacientes com câncer coloretal, que seguiam uma dieta inflamatória, tinham um risco 87% maior de morte. Isso mesmo, 87%. Alimentos como carne vermelha, embutidos, frituras e ultraprocessados não só inflamam o corpo, mas criam um terreno fértil para complicações. E isso independe da fase do tratamento. Por outro lado, dietas ricas em vegetais, carnes brancas e oleaginosas parecem oferecer um escudo natural. Não é mágica, é bioquímica. Menos inflamação, melhor resposta imunológica e um ambiente celular mais estável. Se o exercício físico fortalece o corpo por fora e regula o metabolismo, a alimentação adequada cuida dele por dentro. E quando os dois andam juntos, a sinergia é poderosa. Qualidade de vida melhora, a sobrevida aumenta e o risco de recorrência do câncer cai. Mas antes que alguém diga, então nunca mais posso comer uma pizza, a resposta é: calma, equilíbrio é o nome do jogo. Não se trata de terrorismo nutricional, mas de escolhas conscientes. Trocar o refrigerante por chá de hibisco, incluir mais folhas verdes e evitar os famosos produtos de pacote pode ser um bom começo. Afinal, um estilo de vida saudável começa no mercado, passa pela cozinha e se reflete lá na frente, no prognóstico. E isso nos leva a um ponto estratégico. Será que os médicos estão preparados para prescrever esse estilo de vida? Prescrição de estilo de vida como tratamento oncológico. Durante anos, a palavra prescrição foi quase exclusiva dos remédios. Mas, cada vez mais, oncologistas reconhecem que não basta prescrever quimioterapia adjuvante e esperar que o paciente se vire depois. O estudo Challenge e os dados discutidos na ASCO deixam uma mensagem cristalina. Exercício físico e alimentação saudável também devem ser prescritos com a mesma seriedade, não como um extra, mas como parte fundamental do plano terapêutico. Afinal, prevenir a recorrência do câncer exige mais do que vencer a primeira batalha. Hoje, falar de prescrição comportamental é falar de uma revolução silenciosa. Os médicos já não atuam sozinhos. Educadores físicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas entram em cena com peso igual. E o mais interessante? A adesão dos pacientes aumenta quando eles percebem que tudo isso melhora sua sobrevida e sua qualidade de vida. Não se trata apenas de viver mais. É viver com autonomia, dignidade e prazer. E, olha, nem precisa de academia cara. Uma caminhada de 30 minutos por dia, um prato mais colorido e o corpo já começa a agradecer. Claro, nada disso substitui os tratamentos tradicionais, mas potencializa os resultados como poucas intervenções não farmacológicas. A redução de 37% no risco de morte, comparável à própria quimioterapia, mostra que o corpo responde quando é bem tratado. E isso é ciência, não achismo. O desafio agora é mudar a cultura, sair do vá para casa e se cuide e entrar no vamos caminhar juntos com um plano claro. E falando em caminhar juntos, que tal amarrarmos tudo isso com uma introdução poderosa? Hora de agir e transformar sua vida. Agora que você já sabe o poder real do exercício físico e da alimentação saudável no combate ao câncer coloretal, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Vai deixar passar como mais uma notícia, ou vai dar o primeiro passo para transformar seu estilo de vida e, de quebra, prolongar sua sobrevida? Pense nisso. Não é só sobre quantidade de dias, mas sobre a qualidade deles. Será que não está na hora de abandonar o sofá e investir em você mesmo? Imagine se essa mudança simples pudesse ser tão eficaz quanto a quimioterapia adjuvante. E o melhor, sem os efeitos colaterais pesados. Já pensou que um programa de atividade física estruturada pode ser o diferencial que faz o câncer não voltar? Se a resposta é sim, por que esperar? O desafio está lançado.
incorporar o movimento, melhorar sua dieta e cuidar do seu metabolismo para evitar a inflamação. Afinal, um estilo de vida saudável não é só uma escolha, é uma prescrição de vida. E aí, você topa esse compromisso consigo mesmo? Quer continuar aprendendo sobre como vencer o câncer coloretal com informação e atitudes certeiras? Então, inscreva-se no canal Cuidados Essenciais com a Saúde e ative as notificações. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento, força e superação. Afinal, cuidar da saúde é um ato de coragem. E a sua hora é agora.